Bom, vamos começar então com o estudo da interface do Blender. Agora sim, vocês peguem ali um bloquinho de notas para anotar os atalhos e vamos começar entendendo como é que a gente primeiro se mexe assim dentro dessa interface. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai querer fazer é dividir essa viewport. A viewport é toda essa área aqui onde a gente visualiza as cenas. A gente vai dividir essa viewport em dois, tá? E para fazer isso, vocês vão arrastar essa região, clica e arrasta para dividir em dois. Eu sei que isso é um pouco difícil, assim, é estranho de ver onde é que tá, e por isso eu vou fazer aqui um print. Deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. Ó, vocês vão clicar neste, não consigo fazer isso no Blender mesmo, tá? Mas vocês vão clicar neste local aqui, tá? Nesse pontinho nessa pontinha preta entre duas divisões, entre duas viewports, e vão clicar e arrastar. Se vocês arrastarem para o lado, vocês vão dividir verticalmente. Se vocês arrastarem para baixo, vocês vão dividir horizontalmente. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, esse localzinho aqui, eu vou arrastar para baixo. Clica e arrasta. Eu vou fazer a mesma coisa nesse pontinho, clica e arrasta para o lado. Dá uma pausa e tenta fazer isso. Tenta fazer várias divisões, tenta fazer com propósito. Eu quero dividir isso aqui na vertical, quero tentar dividir na horizontal. E aí depois eu vou ensinar como é que a gente junta as duas. Pronto? Vamos tentar então juntar as duas viewports. Se vocês, por exemplo, tentarem juntar essas duas aqui, essas duas, não vai dar certo, tá? Por quê? Porque para juntar essa viewport com essa aqui, vocês precisam primeiro juntar essas duas. Então, como junta? Passa o mouse no meio das duas, pressiona o botão direito e vai aparecer essa opção aqui. E aí vocês join. E aí ele vai mostrar uma seta perguntando qual é a direção do join, para onde, qual viewport vocês querem, né? Aí vocês só indiquem. Do mesmo jeito, não dá para juntar essas duas aqui. Vocês têm que juntar primeiro as duas aqui. Como fazer? Botão no meio, espera ele ficar aquela setinha e join. Ok, agora eu tenho duas viewports. Uma está mostrando, as duas estão mostrando a perspectiva, né? Eu ia dizer, uma está mostrando a perspectiva e a outra também. Nada a ver. Bom, eu acho que é legal a gente sempre ter uma perspectiva, mas também eu acho, tá? Eu acho que a gente sempre precisa ter pelo menos duas viewports ortogonais. Então, vamos tentar fazer o seguinte: vamos dividir essa aqui em dois e vamos deixar essa aqui na perspectiva. Como é que a gente pode colocar essas duas viewports aqui em ortogonais? Vamos dizer que vamos colocar no top e na front. Como isso aqui é um cubo, vai fazer zero diferença, né? Mas vamos depois tentar colocar outros objetos aí em cena. Bom, vocês já viram que se vocês mantiverem o botão do meio pressionado, vocês rotacionam a viewport. Ó, não é o objeto, né? A gente está rotacionando todo o mundo, digamos assim. Se vocês mantiverem o botão do meio do mouse e o Shift pressionado, vocês fazem o pan. O pan é a mãozinha, né? Quando a gente usa no Illustrator e no Photoshop, é o espaço. Aqui não é com espaço, aqui vai ser com o botão do meio do mouse e Shift. Se vocês rolam o botão do meio do mouse, vocês estão dando zoom. Isso tudo é atalho para mexer com a viewport. Vocês podem também, se vocês acharem melhor, usar esse gizmo aqui. Então, por exemplo, se vocês clicarem e arrastarem, ó, estavam vendo, tô só clicando e arrastando com o botão esquerdo, tá? Não com o do meio.
estou movendo toda a viewport. E agora, se eu quiser, por exemplo, deixar no front view, eu não uso esse gizmo muito e me atrapalho, tá? Então eu não sei se eu vou acertar. Mas olha aqui, ó, não acertei. Tá? Mas ficou no contrário, né? Ficou no back. Se vocês clicarem nesse gizmo, ele vai rotacionar, é como se ele empurrasse o gizmo. E agora ele vai ficar no eixo X. Se clicar aqui, ele vai ficar com o eixo Y para frente. Tá? Se vocês quiserem colocar, por exemplo, aqui no Top View, vamos clicar em Z, no Top Orthographic. Eu não costumo usar esse gizmo por falta de hábito, tá? Eu uso atalhos, e aí a gente já pode começar a anotar, né? Então, um é para o back ou para o front, né? Só que aí vocês têm que usar o atalho numérico. Então, 1 é front, e se vocês usarem Ctrl 1, é back. 3 eu não sei se é right ou left, é right, e Ctrl 3 é left. 7 é top, e Ctrl 7 é bottom. 5 é para vocês trocarem entre ortográfico e perspectiva. Aí eu vou pedir que vocês façam assim, ó. Põe o mouse aqui na viewport da perspectiva, tá? Não vai, porque aqui já está em ortográfico, né? Coloca o mouse aqui na viewport da perspectiva e aperta 5. Aí foi para uma ortográfica perspectiva. Qual é a diferença? É que na ortográfica a gente tem todos as arestas, os eixos, eles estão, não é paralelos, mas eles não têm ponto de fuga, oba, saiu. E aqui na perspectiva a gente tem um ponto de fuga, tá? Difícil de ver, mas tem uma distorção, né? A gente tá vendo que tem no grid até, a gente fica mais fácil de ver, né? A gente consegue ver que no ortográfico não tem ponto de fuga, todas as retas dos eixos ali, elas, representando os eixos no grid, elas são paralelas. E aqui na perspectiva a gente está vendo muito claramente no grid, tá muito mais fácil do que ver no cubo. A gente está vendo as retas ali que representam o grid fugindo para um ponto lá no infinito do Blender. Bom, acho que agora a gente pode pegar, a gente pode começar a ver alguns comandos que são, vocês vão usar todas as vezes que vocês abrirem o Blender, tá? Aliás, todos esses comandos que vocês fizeram agora, que a gente aprendeu agora, vocês vão usar isso em todos os momentos. Então, esses aí vocês não precisam nem se preocupar, porque vocês vão aprender mesmo por repetição, tá? Você usa muito. Bom, são 3 letras, tá? G para grab, R para rotate e S para scale. Então, só lembrar essas 3 letras, tá? G, R, S, grab, rotation e scale, que elas fazem as movimentações correspondentes aí nos objetos que vocês selecionarem. Então, grab, G. Vocês, né, movem o objeto no espaço. Se vocês quiserem restringir o movimento a um dos eixos, assim como a gente faz no Illustrator, né, que a gente mantém o Shift pressionado e move e deixa restrito a um dos eixos, no Blender vocês também podem fazer isso. E deixa só, antes de eu mostrar, tá? Deixa eu só fazer uma explicaçãozinha rápida aqui, tá? Por que eu fico falando no Illustrator, no Photoshop, se a gente não vai aprender a mexer nesses programas aqui? É porque essas aulas que eu estou gravando, elas vão ser usadas numa disciplina do curso de Design Visual da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu espero que pessoas de fora dessa universidade assistam essas aulas. Eu vou ficar muito feliz se outras pessoas assistirem. Mas essas aulas, elas fazem parte dessa disciplina. E os alunos desse curso de design visual, gráfica, eu sou meio antiga, esses alunos do design visual, eles aprendem Illustrator e Photoshop antes. Então, eu sei que esses alunos sabem esses programas e imagino que é muito difícil assim um designer
aprender a mexer com o Blender sem saber deles. Por isso que eu fico fazendo essas referências, tá? Mas se você não conhece esse programa, só releva, tá? Não faz diferença. Quer dizer, vai fazer diferença sim, porque eu vou precisar desses programas pra gente fazer texturização e etc. Mas vamos deixar isso para depois. Enfim, se tu quiser deixar restrito o movimento, tu precisa colocar o eixo que tu quer que fique restrito. Então, por exemplo, GX, o objeto fica restrito ao grab no X. Não precisa apertar ao mesmo tempo, tá? É só aperta G e depois X. Também não precisa fazer que nem combo de jogo, tá? Não precisa fazer rapidinho. Faz com calma. G, respira, X. E solta o X. Então, G, X, pronto, olha só. G, G, espera um pouquinho, Y, ó, viu? Não precisa ser rápido, não é combo. S, scale. Então, S faz a escala nos 3 eixos ao mesmo tempo. E S, Z, faz escala só em Z. R, Y, faz a rotação só em Y. E R, faz a rotação em qualquer eixo. Uma coisa que, aliás, foi um aluno que me ensinou, tá? Eu não sabia, tá? Nunca tinha me dado conta. Por exemplo, vamos ficar aqui numa ortográfica, tá? Tô dando zoom, ou seja, tô rolando o botão do meio do mouse. Se eu for fazer escala, né? Lembra S? Se eu tiver com o mouse aqui pertinho do objeto, eu tenho essa faixa aqui pequenininha para mudar o tamanho dele. Agora, se eu colocar o mouse bem no final da viewport, olha só, eu tenho muito mais controle do quanto eu consigo diminuir ou aumentar. Então, essa é uma dica que pode ser bem legal às vezes, tá? Bom, se vocês quiserem, por exemplo, olha só, aqui, tá vendo? Eu tô fazendo escala em 2 eixos. Eu não tô fazendo escala no Z, fico olhando na perspectiva. Tá vendo que não aumenta o Z do objeto? Vamos fazer o seguinte, para vocês verem que não tem nada na manga. Vou dividir aqui em 2. E aqui vou colocar no right ou left, tanto faz. Pode ser 3 ou Ctrl 3. Ah, e lembrando, tá? As viewports, para trocar a orientação das viewports, tem que ser com o teclado numérico. É o tecladinho que fica ali do lado do teclado, só ali, tipo com uma calculadora, tá? Vamos voltar então. Estou aqui na perspectiva e vou fazer escala sem Z. Então, vocês estão vendo que ali na ortográfica direita, ele não está mexendo no Z, não está aumentando o Z, está aumentando só no X e no Y. Como faz isso? De novo, tá? Vamos combinar. Pode respirar, não precisa fazer rápido. S para scale e aí Shift Z. Shift Z significa não vou usar o Z. O Shift é como se ele excluísse. Então, S, Shift Z. Para grab e rotate funciona também, tá? Mas normalmente, sei lá, normalmente não, eu não lembro de usar isso. Porque o grab é assim, ó, por exemplo, se eu tô aqui no eixo, desculpa, se eu tô aqui na ortográfica bottom ou front, não faz sentido eu excluir, por exemplo, o eixo Y. Tipo, eu não quero mexer no Y. Então só faz a movimentação na ortográfica frontal. Eu não quero mexer no eixo Z, não quero fazer o grab no eixo Z. Tá, então faz na ortográfica de topo. Aqui tu já está excluindo um eixo, né? Então, e por exemplo, digamos que eu queira rotacionar no eixo Y. Bom, as viewports, elas têm um eixo preferencial para fazer a rotação. Então, se tu fizer a rotação aqui na direita ou esquerda, a rotação preferencial é no eixo X, que é o eixo que tu não tá vendo, na real. Tá vendo aqui, ó? O eixo X, ele tá atravessando o cubo. Esse aqui, né? Se eu fizer na fronte, a rotação preferencial vai ser no Y.
É aqui esse verdinho. É só apertar R, não precisa apertar mais nada, que ele já restringe. Ele só vai fazer a rotação em vários eixos, R, quando vocês usarem a perspectiva. Então, por isso que essa coisa do Shift para excluir, ela serve para os outros comandos, GRS. Mas, na real, eu só me lembro de usar isso mesmo para escala. Bom, esse vídeo está com 15 minutos, vou parar por aqui. De repente, é legal de vocês tentarem fazer esses exercícios sozinhos, tá? Tenta fazer, cria um arquivo novo, File, General, não salva nada. Ok, agora tenta dividir a viewport, juntar as viewports, mover as viewports, rotacionar, pan, zoom e fazer operações de GRS, misturando os eixos com esse objeto, tá? Tenta fazer isso sozinho. Aí tenta fazer isso até vocês acertarem todas, tá? Tipo, ok, agora eu decorei esses atalhos, eu já sei o que eu tô fazendo até esse ponto. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode editar a forma desse cubo e aí a gente já vai estar preparado, acredite ou não, para fazer o nosso primeiro modelo.